calma aí que para você entender esse vídeo você vai ter que me escutar até o final, pois eu tive a ideia desse título, Dados Desanimadores para você não desanimar, depois de uma call que nós fizemos sexta-feira com um lojista virtual novinho lá do Rio de Janeiro. Acabamos de iniciar o marketing digital para eles após colocar a loja virtual no ar e integrar com os marketplaces. E o que acontece? O cliente está vendendo primeiro nos marketplaces e ainda não conseguiu fazer a loja própria decolar e pagar os seus custos. Bom, isso faz menos de 30 dias que eles estão anunciando no Google e também no Face Ads. E toda a argumentação que eu utilizei com eles na sexta-feira de por que é normal vender mais nos marketplaces, principalmente nesse início, nessa largada, fez com que eu tivesse então um insight no sábado de gravar esse vídeo para vocês. Eu lembro que no Fórum ABCom aqui em Curitiba, acho que em setembro, outubro desse ano, durante lá as palestras, eu escutei um dado e postei nos stories do meu Instagram que dizia o seguinte: apenas 30% das lojas virtuais que abrem no Brasil sobrevivem a mais do que 18 meses. E eu lembro que em seguida eu fiz mais uma sequência de stories dizendo assim: isso tudo que eu tô falando para vocês aqui nos stories não é para vocês desanimarem, e sim para vocês terem, primeiro, planejamento antes de entrar no negócio digital e segundo, persistência depois que colocar isso no ar. Saber que os primeiros 18 meses vão ser difíceis, mas que se você fizer um trabalho sério, você vai ter retorno. Bom, no sábado, então, eu pensei, nossa, como eu tive que usar dados desanimadores para dizer para minha cliente que aquilo que ela estava passando era normal. E claro que eu não tinha no momento todos os percentuais de cabeça, né, de estudos e de taxas médias, exceto algumas que a gente usa com bastante frequência. E aí eu fui atrás desses dados para gravar esse vídeo e fazer um conteúdo com mais respaldo de fontes e não somente daqui da minha vivência. Nesse ano de 2019, o Meio Mensagem soltou uma matéria com dados de uma pesquisa da Opinion Box que dizia que 64% dos brasileiros ainda prefere comprar em lojas físicas, então apenas 36% prefere comprar em loja virtual, quando, claro, as condições de preço e produto são idênticas. Então, gente, muitos também varejistas me perguntam se a loja virtual não tende a matar a loja física. Não, pelo contrário. A loja virtual muitas vezes serve como uma vitrine e daí as pessoas vão converter, vão fazer a compra, se informam no online e vão fazer a compra no meio físico, né? Quando a gente fala que você, lojista virtual, tem que investir, né, tem que anunciar para aparecer e tudo mais, a gente costuma usar uma metáfora de que você abriu um negócio novo no meio do deserto, sem placa, e precisa levar gente lá para dentro. Então vejam, esse deserto, na verdade, ele não está mais sendo uma loja no deserto, ele está sendo uma loja num grande centro, no maior centro de compras do mundo. Você sabe quantas lojas virtuais tem no Brasil? Pois olha aqui, ó, o Brasil tem 930 mil sites de comércio eletrônico, isso em 2019. Significou, gente, um aumento de 37,5% em relação a 2018. Então a concorrência nesse ambiente aumentou em quase 40% num período de 12 meses. Só em 2019, estima-se que estão sendo abertas nesse ano de 2019 87 mil novas lojas virtuais no Brasil. Essa questão de apenas 30%, menos de um terço das lojas sobreviverem a apenas um ano e meio, a maioria fechar antes dos 18 meses, a gente atribui não só a falta de persistência, mas a falta de um plano de negócio. Um dado que me chamou muito a atenção nessa minha pesquisa foi que 73,66%, ou seja, quase 74% das lojas virtuais no Brasil apresenta apenas um mix entre 1 e 10 produtos. E você sabe, né, gente, que a gente costuma falar muito que você precisa ter um mix interessante, que as pessoas querem navegar e encontrar opções. Então, nunca parta por esse caminho de uma loja virtual muito restrita. Isso impacta também num outro cenário, que é o seguinte: a gente fala para os nossos lojistas que eles precisam de tráfego e por isso que os marketplaces costumam sair na frente e vender primeiro que a loja virtual própria,
porque os marketplaces já têm esse tráfego, tá? Então veja aqui, 59% dos jovens brasileiros entre 16 e 36, então uma faixa aí, né, bem ampla, 16 até a idade adulta, foram para a Amazon nesse ano de 2019 antes de ver qualquer outro site de comércio eletrônico. Então é natural que você, se tiver integrado com a Amazon, venda primeiro ou venda mais lá do que no teu site próprio. Você veja que lá na Amazon o cliente tem não só a confiança do nome, da reputação do marketplace, porque ele espera que o marketplace esteja avalizando a reputação do lojista, né? Mas também porque lá ele consegue comprar de vários fornecedores numa compra só, então ele se resolve ali dentro de um mesmo ambiente, né? E aí fica difícil você competir com esses gigantes que tem um número de tráfego absurdo. Você vê, por exemplo, o Mercado Livre. São 77 milhões de usuários brasileiros no Mercado Livre, usuários ativos, e o Media Kit de 2019 do Mercado Livre diz o seguinte: 1 em cada 3 brasileiros com acesso à internet visita o Mercado Livre. São mais de 10 milhões de visitas por mês, e aí impacta a taxa de conversão que a gente sempre fala, então já chego lá. São 6 mil buscas por segundo dentro da plataforma do Mercado Livre. 9 compras por segundo. Então, gente, é um ambiente que fica difícil de você competir. Por que eu vendo mais no Mercado Livre do que no meu site próprio? O tráfego pode ser aí uma boa resposta. Quando eu falei de taxa de conversão, o que significa? Quantidade de pessoas que acessam o teu site versus quantidade de pedidos efetuados, né? Gente, em 2019, a estimativa é que a taxa de conversão no e-commerce brasileiro seja de apenas 1,67%. Isso é uma média. Então, quando você fala em média, você está colocando junto os grandes players, como a Americanas, o Submarino, né? Todos esses grandes que têm uma taxa de conversão provavelmente maior, junto com os pequenininhos dá uma taxa de 1,67, o que é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, a taxa mundial de conversão em e-commerce é de 4,14%. Então o Brasil tem aí uma taxa de conversão bastante inferior à média mundial. Em contrapartida, a gente tem uma taxa super alta de carrinhos abandonados, ou seja, pessoas que adicionam itens ao carrinho e não chegam a finalizar a compra. Você sabia que essa média é de 82%? Então, primeiro você tem um comportamento natural das pessoas meio que quererem ali reservar os produtos para ver depois. Às vezes elas até querem ser impactadas por remarketing, às vezes elas só querem ter aquela experiência de compra sem necessariamente acabar pagando e recebendo, né? Mas alguns outros fatores, como o preço de frete, também influenciam. Mas aí aqui a gente não quer analisar a fundo esses dados e sim te dar um overview do e-commerce e da persistência que você tem que ter e saber que esses teus números são normais. Eu acho que quando a gente vem para taxas médias de mercado, a gente deixa de falar em achismo e passa a falar em dados, né? Então vamos usar os dados a nosso favor, claro que sempre querendo melhorar, sempre querendo estar acima da média, mas o fato é que a média existe e a gente tem que se balizar por ela quando a gente está num negócio novo. Uma pesquisa da Rock Content de 2018 indicava que 46,9%, ou seja, praticamente 47% dos e-commerces brasileiros se diziam insatisfeitos em relação aos resultados que eles obtinham. Em contrapartida, gente, a gente pode ver que o amadurecimento desse mercado está fazendo também tudo isso que eu estou falando evoluir, né? Então, se hoje as lojas duram 30% delas duram até 18 meses, em 2015, faz só 4 anos, esse dado era bem pior. Então vejamos, o tempo médio de vida de um e-commerce no Brasil mais do que quintuplicou, mais do que 5 vezes nesses últimos 4 anos. Vocês acreditam que em 2015 as lojas virtuais brasileiras, em média, ficavam ativas por apenas 3 meses?
Pois é, mais especificamente eram só 94 dias que a maior parte das lojas ficava ativa. Hoje, então, como eu falei, elas já duram bem mais, né? Em média 487 dias, ou seja, 1 ano e 4 meses. De forma geral, o que esse apanhado de dados fala? Primeiro, a concorrência está muito maior, cada vez maior, exponencialmente maior. Segundo, não dá para ignorar os marketplaces. Terceiro, é natural que eles vendam mais do que você, mesmo o teu produto, teu mesmo preço, etc. Porque você ainda está adquirindo os teus primeiros visitantes, você ainda está muito refém da aquisição de tráfego, né? O orgânico no início praticamente não existe, não te traz resultados, né? Demora um tempo para que traga. Então, assim, esse meu vídeo com dados desanimadores não é para você se desanimar, não. É para você se planejar, se programar e principalmente saber que o início vai ser difícil, porque quando a gente entra numa empreitada ciente de que, olha, não vou ter retorno durante X tempo. O que meus clientes costumam muito falar? Milena, eu só vejo sair, nesse primeiro mês eu só vi sair, nesse segundo mês eu só vi sair. E existe muito uma ânsia deles pela resposta, quando que eu vou começar a ter as minhas contas equilibradas? Aí, gente, seria tema para um outro vídeo, porque depende muito de negócio para negócio e, obviamente, não tenho essa resposta, aliás, nem eu e nem os outros especialistas aí de e-commerce e de marketing digital, porque simplesmente essa resposta vai ser muito variável caso a caso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal youtube.com/projetualcomunicação. Se tu tiver uma vivência similar, já teve e-commerce e fechou, ou tem e-commerce e não tá conseguindo alavancar os teus negócios, manda um comentário, vamos trocar ideia. Eu acho que a soma de experiências é sempre muito produtiva. Um grande beijo, obrigada por me assistir até aqui e até o próximo conteúdo.